Esse é o Portal Bahia no Ar. Aqui a notícia é nossa, mas a opinião é sua. Simões Filho, região metropolitana de Salvador, aproximadamente 130 mil habitantes, com um eleitorado de 77 mil eleitores. Aqui Paulo Pessoa, aqui Juscelino Santos, ele presidente do Partido Verde do município, e aqui um morador da cidade de Simões Filho, envolvido também na política, já foi dirigente partidário. Mas o que nos chama a atenção é uma matéria que vem de repercussão nacional, que aí eu gostaria de saber do seu Paulo Pessoa e também do Juscelino. É ficção ou realidade? É verdade que tem morto votando em Simões Filho, senhor Paulo Pessoa? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a Roque e todos que se fazem presente aqui. Infelizmente é realidade. Na nossa cidade, no cadastro eleitoral, tem milhares de pessoas falecidas que estão aptas a votar e ser votado. Muitas dessas pessoas faleceram em 2000, 2001, 2003, 2004. Essas pessoas estão num relatório entregue pelo TRE, onde ele constatou, numa apuração que foi feita, fruto das nossas denúncias, no pleito da eleição de 2004, que foi encontrado 9.714 pessoas mortas que estavam aptas a votar naquela época. E este ano, para nossa surpresa, revendo estes documentos, descobrimos que o TRE agiu de má fé, deixando no cadastro de eleitores quase 5 mil pessoas que tinham falecido aptas a votar, que votaram nas últimas 7 eleições. Então, só para entender, e quem está acompanhando também o Portal Bahia no Ar, daqui a pouquinho eu vou conversar também com o Juscelino Santos, conhecido como amigo Ju, que é presidente do PV. Eu quero saber como ele, político, dirigente partidário, vê toda esta situação. Mas, pelo que o senhor está dizendo, senhor Paulo Pessoa, o TRE em 2004 comprovou e teria anulado cerca de 9 mil títulos. Só que, para sua surpresa, se eu estiver errado, o senhor pode corrigir por gentileza, agora o senhor descobriu que dentre dessas pessoas que possivelmente estariam anulados os títulos, essas pessoas continuavam votando? É por aí ou eu estou errado? Você está certo. Infelizmente, essa é a verdade. O TRE deixou no cadastro de eleitores em torno, aproximadamente 5 mil títulos que votaram naquelas eleições de 2004, 2006, 2008, 2010, e 2012 e 2014. E essas pessoas estão onde? Residindo no cemitério São Miguel. Por isso que ele é chamado o maior reduto eleitoral, a maior zona, a maior seção eleitoral da 33ª zona no município de Simões Filho. Vocês moveram uma ação que tem como réu o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, também a 33ª zona eleitoral de Simões Filho, João Pessoa? Corretamente. Entramos com uma representação, Juscelino dos Santos, presidente do PV, Paulo Pessoa na presidência do PSDC, constituímos um advogado com as provas que temos anexado aos autos, levamos esta representação ao Tribunal Superior Eleitoral, onde foi protocolado no último dia 14 do mês de outubro, às 13h30. O número do processo, para qualquer um acompanhar pelo site, é o 48.739. Este processo já se encontra na Corregedoria Geral, na mão da ministra Maria Tereza, uma pessoa de extrema capacidade, tem competência para o mérito, e que este processo está lá aguardando suas tramitações e os réus já foram notificados. O TRE, quanto à 33ª zona, foram notificados logo em seguida, conforme a lei determina, foram notificados 2 dias após o ato ter sido protocolado em Brasília. Seu Juscelino dos Santos, conhecido como amigo Ju, seu partido se sente confortável, se sente tranquilo no município a participar de um processo eleitoral depois dessas denúncias? Bom dia, Roque Santos. Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Nosso partido ele tem um princípio fundamental, que é o princípio da moralidade. Baseado nesse princípio, sabendo dessas distorções que ocorre na 33ª zona, no banco de dados do TSE, em conhecimento com as pessoas, como Paulo Sérgio e outras pessoas que estão envolvidas para corrigir essa distorção, nós decidimos entrar nessa luta para que a vontade da população de Simões Filho, a vontade das pessoas vivas, prevaleçam nas eleições futuras de 2016. Fato interessante que vale a pena destacar, em maio de 2004, onde se encerra o prazo
do cartório eleitoral inserir novos títulos no cadastro, nós tínhamos em torno de 61 mil eleitores, mas não encerra o prazo. Fato estranho que no mês de julho esse banco de dados aumenta de forma substancial, se insere quase 5 mil títulos após o prazo de encerramento da inscrição de novos títulos. Então, nessa distorção, nós verificamos também no TRE. Em 2008, o TRE fez uma publicação onde se cancelou quase 5 mil títulos da 33ª Zona Eleitoral. Nós procuramos saber do cartório eleitoral se prosseguir essa informação do TRE, o cartório eleitoral não desconheceu esse ato. Então, em meio a essas irregularidades, nós decidimos, juntamente com o Paulo Sérgio, o presidente do PSDC, entrar com a representação em Brasília para que o TSE, órgão superior da Justiça Eleitoral, venha convocar o TRE juntamente com a 33ª Zona Eleitoral para que possa dar esclarecimento e, enfim, colocar a claro essa distorção e dar moralidade ao processo de eleição na cidade de Simões Filho, onde os vivos irão decidir o destino da nossa cidade. Tá certo? Essa é uma observação que eu quero destacar. Nós estamos aqui querendo transparência, moralidade no processo eleitoral para que o TRE e a 33ª Zona Eleitoral tomem providências cabíveis e coloquem fim nessa aberração. Infelizmente acontece na nossa cidade, mas nós estamos aqui pedindo providências aos órgãos competentes. Senhor Paulo Pessoa, o senhor está dizendo e afirmando aqui no Baiano A, fazendo essas denúncias. O ônus da prova cabe a quem está acusando. O senhor está acusando, colocando a 33ª Zona Eleitoral sob suspeita, colocando o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia sob suspeita. Quais são as provas que o senhor tem para tal afirmação? As provas que estão contidas nos autos, as certidões de óbitos. Pegamos certidões de óbitos, selecionamos 30 nomes daquelas listas de pessoas que já nos deixaram, né? E aí fomos buscar certidões de óbitos de pessoas falecidas. Tiramos fotos do cemitério onde aquela pessoa está a residir, da carneira, do ossário, como está lá o ossário de Miro Lima, o seu Miro, que morava lá em Cotegipe de Cima, o seu Antônio Pessoa, que morava ali no quilômetro 30, tiramos as fotos e tudo isso foi anexado aos autos. Nestas fotos e os outros documentos, certidão de óbito e a certidão da Justiça Eleitoral, onde diz que aquelas pessoas estão quites com a Justiça Eleitoral, estão aptas a votar e ser votado, como alguém que está sepultado no cemitério São Miguel ou em São Paulo, porque tem pessoas que estão sepultadas em São Paulo, pode votar e ser votado nas próximas eleições. Quem vai esclarecer isso é a Justiça Eleitoral, porque pelo sistema eleitoral, ficando 3 eleições consecutivas sem votar, não votou na eleição de prefeito, não votou no segundo turno, no primeiro e segundo turno da eleição seguinte, o título automaticamente é cancelado. Se essas pessoas... O senhor está dizendo que, por exemplo, esse aqui, o senhor Berlindo Mamed de Oliveira, que foi prefeito da cidade de Simões Filho de 71 a 72, de 89 a 92, nasceu em 23 e acabou falecendo em 2008. O senhor está dizendo que ele, que já foi sepultado, estava como regular, apto a votar e a ser votado? Ele continua apto a votar e ser votado, porque ele foi, realmente, como você falou, ele já faleceu, mas o título dele foi usado nas eleições de 2010, 2012 e 2014, estranhamente favorecendo a alguém, o título dele foi usado. É essa distorção que queremos que seja corrigido. Como o TRE já provou mais de uma vez que não é digno da confiança da sociedade simões-filhense, partimos para o Tribunal Superior, já que ele teve a oportunidade em 2004 de corrigir e sanar todos esses erros, mas ele persistiu nos erros e não houve, por parte do TRE naquela época, uma apuração mais rigorosa para punir os verdadeiros culpados de ter feito esta infração. E aí no Tribunal Superior estamos buscando a punição administrativa, civil e criminalmente de todos os envolvidos neste caso. Juscelino Santos, o amigo Ju, pelas denúncias apontadas, e se forem comprovadas, o senhor acredita que quem foi eleito, e aí eu me refiro ao cargo de executivo, de legislativo, teve inclusive sua eleição
de maneira irregular, ou seja, com o voto dos mortos, que evidentemente pode ter sido, se forem comprovadas as denúncias, pode ter gente morto votando e pessoas que não foram eleitas. Mas você acredita que pessoas que foram eleitas, vamos dizer assim, de maneira irregular, com pessoas mortas votando? Olha, Robson, a votação eletrônica ela é muito fictícia. Nós não temos dados concretos, coisas materiais para provar que a pessoa morta votou em A e B. Eu tenho certeza que em mim eu não votou. Tenho certeza que em mim não votou. Agora, para provar em quem esses mortos votaram, aí é uma coisa mais precisa, tem que se pegar o caderno de votação, ver a assinatura de quem votou por ela, quem assinou, eu não sei. Então, é uma situação assim, muito complexa, porque é uma votação eletrônica, é uma coisa assim, não palpável, então isso não tem condições de falar em quem votou em A e B. Agora, isso, com certeza, em mim, em quem está fora do poder, esses mortos não votaram. A pergunta fica no ar, aqui no Bahia no Ar, e acredito que várias pessoas acessando de toda a parte do Brasil, em especial aqui da região metropolitana de Simões Filho. Por que quem está no poder legislativo, executivo e até a oposição, por que eles não tiveram interesse em apurar, em denunciar? Responda, Paulo. É realmente uma pergunta que fica no ar, né? Hoje temos na nossa cidade 17 vereadores, muitos me parabenizam, se encontrar assim no recanto, alguns no banheiro, se escondendo não sei de quem, parabéns, você está certo. Eu digo, rapaz, esse trabalho aqui cabe a vocês, junte-se a nós, porque não estamos escolhendo quem quer participar da moralidade pública. Nós não estamos a escolher quem deve ser aquele que deve fazer o certo. Todas as pessoas que queiram fazer o certo, o correto, devem vir, as portas estão abertas. Você tem medo, depois de ter feito essas denúncias, teme alguma coisa? Olha, temor acontece, mas não vou me curvar perante a ameaça. Já recebi recados, alguns dizendo, pessoas que se intitulam mega empresário da cidade, já mandou recado dizendo que eu estou calçando um sapato maior do que o meu pé. Eu vou dizer simplesmente para essas pessoas, muito mais poderosas do que esse se acham, outros estão presos naquela questão do Lava Jato. A Polícia Federal está aí, esse é um crime de cunho da Justiça Federal, Polícia Federal vai estar participando, o Ministério Público vai estar participando. Eu acredito que o bem prevalece sobre o mal. Agora também, voltando àquela pergunta anterior, digo, não tive ajuda dos que tiveram no poder ou que estão no poder da nossa cidade. E, estranhamente, por que essa omissão? Por que a Câmara de Vereadores de Simões Filho não se pronuncia de público, individualmente, cada vereador, por quê? O que eles têm a dizer? Passo a palavra a eles, os ex-vereadores, ex-políticos. Uma pergunta forte. É verdade que você quis vender, negociar esse dossiê com alguém da política de Simões Filho? A veracidade, você tentou essa prática? Não tentei vender o dossiê. Procuramos todos aqueles que se dizem oposição e mostrei a realidade, e mostramos o custo do trabalho, e teve algumas pessoas que se prontificou dizendo que queria que fizesse o trabalho, um trabalho de consultoria eleitoral, envolvendo advogado, teríamos que ter escritório e estrutura, mas barganhar de forma nenhuma. Tanto é que o processo que fizemos, entregamos no Tribunal Superior Eleitoral para que justiça seja feita. O que é que você espera a partir de agora, Juscelino? Eu espero que a população de Simões Filho, as pessoas de bem, os empresários, comerciantes, profissionais liberais, nos ajude. Eu faço aqui um clamor que é uma questão municipal, não é uma questão do Partido Verde, não é uma questão do PSDC, é uma questão que envolve o futuro da nossa cidade. Peço a todos aqueles de bem da nossa cidade, nos ajude, junte-se a nós para que possamos ter a moralidade no processo legislativo, no processo executivo, que as eleições de 2016 sejam uma eleição limpa. Agora, para que essa eleição seja limpa, todos têm que estar envolvidos, independente de bandeira partidária. Nós estamos aqui para trazer a dignidade de voto à nossa cidade. Nossa cidade vive uma situação muito complicada na área da saúde, na área de segurança pública, na área de educação. E os agentes políticos, às vezes, passam pelo problema e enxergam o problema como solução. Existe uma oposição na nossa cidade, mas nós precisamos fazer muito mais do que está sendo feito
para que as famílias de bens, as famílias simples, trabalhadoras da nossa cidade, venham ter dignidade nos serviços públicos que elas demandam e que elas precisam. Então, nosso apelo é que essa questão seja uma questão municipal. Todos estão convidados a participar desse processo para que essa fraude, esses votos irregulares sejam excluídos do banco de dados e que as pessoas de bem, as pessoas vivas, decidam o futuro político da nossa cidade. É esse que é o clamor do Partido Verde e acredito também que seja do clamor do PSDC. Para finalizarmos, Paulo, aqui no portal Bahia no Ar, vocês deram entrada com essa representação contra a 33ª Zona Eleitoral e também o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. O que é que você espera a partir de agora? Qual a sua expectativa? Bom, o que eu estou esperando é que justiça seja feita. A juíza, no caso a ministra, já acatou, a doutora Tereza já acatou o mérito da questão, encaminhou para as partes competentes para as devidas providências. O que estamos aguardando é que saia o decreto determinando o início da intervenção na 33ª Zona, onde será designado de Brasília juiz para que venha acompanhar o processo, venha ocorrer nos próximos meses uma correção eleitoral, ou melhor dizer, um recadastramento eleitoral, para que o eleitor venha saber o que é isso. Um recadastramento onde todo cidadão de bem será convocado para se comparecer com seu título de eleitor, identidade, comprovante de residência atual do município, para neste ato ele se consolidar como eleitor da cidade e ser recolhido as suas impressões digitais e tirar foto para que venha a ser implementado o sistema biométrico, para que nas próximas eleições o fraude não venha prevalecer sobre a vontade da nossa sociedade. Ok, aqui o portal Bahia no Ar, notícia é nossa, mas a opinião é sua.